E aí nós temos como teórico Elton Maio. E Elton Maio e estudiosos descobriram que o tédio e a repetitividade de muitas tarefas reduziam a motivação, ao passo que os contatos sociais ajudavam a criar e a manter a motivação. Os administradores podiam motivar os empregados reconhecendo suas necessidades sociais e fazendo com que se sentissem úteis e importantes. Então, qual é o elemento que Elton Maio vai colocar a partir daí? Ele vai introduzir o quê? O que é essa necessidade social? Pode estar relacionado ao status? Ao reconhecimento? Sim, com certeza. E ele usa esse elemento. Então ele vai falar assim, ó, a motivação é resultante da produção. Quanto mais produzir, eu vou ter maior ganho. E vai chegar um momento que esse maior ganho vai me projetar uma promoção. E essa promoção vai me arremeter até o que? Uma motivação em querer produzir mais, para ter um maior ganho, para eu poder o que? Alavancar uma nova promoção. Então, Elton Maio, ele sistematiza, de uma forma direta, a hierarquização do trabalho. Então você entra, então imagina, nossa, fulano entrou como encarregado. Nossa, agora ele é gerente. Isso tem um aspecto social, uma evidência social. Então o indivíduo se motiva para isso. O ganho ele deixa de ser o quê? A ferramenta principal, mas ela é a ferramenta que alavanca o quê? A ideia de ganho. Porque quanto mais eu subo na minha hierarquia, maior será o valor do meu trabalho. E com isso, o indivíduo sempre estará motivado. E aí existe uma relação com as outras teorias que a gente vai perceber o quê? Que além de alavancar o crescimento, ele também alavanca o quê? As responsabilidades e a dificuldade do trabalho. Né? Mas isso nós vamos estar falando em outro momento, quando for falar sobre o quê? Sobre o processo do RH. Apesar que agora vamos falar de quem? Do modelo dos recursos humanos. Olha só. Teoria X e Y. A teoria X e Y de Douglas McGregor. E Douglas McGregor é uma referência importante na administração. E aí ele traz o quê? Ele pega os dois modelos anteriores e equaliza nessa teoria X e teoria Y. E aí ele vai falar que a teoria X, forte controle sobre os recursos humanos dentro da organização, e vai falar como a teoria Y, e vai falar do ambiente organizacional adequado, o desenvolvimento dos recursos humanos é muito mais potencializado e pode ser mais bem aproveitado. Interessante, né? Então, vamos perceber como é que essa dinâmica ela ocorre na teoria X e na teoria Y. Então, a primeira que a gente vai falar, teoria X. E Douglas McGregor, ele vai corroborar com as ideias de Frederick Taylor. E ele vai falar assim, né? Ele vai falar que o trabalho em si é mesmo desagradável para a maioria das pessoas. Um indivíduo comum, em situações comuns, evitará sempre que possível o trabalho. Né? E aí ele sempre vai buscar o quê? A segurança, mas sem a necessidade do trabalho. Alguns indivíduos só trabalham sob forte pressão. Eles precisam ser forçados, controlados e às vezes ameaçados com punições severas para que se esforcem em cumprir os objetivos estabelecidos pela organização. Então a perspectiva de Douglas McGregor é que o indivíduo seja influenciado, ele seja forçado a trabalhar. E é o papel do RH fazer isso. Então como é que ele vai forçar o indivíduo? Ele vai usar força física? Não. Ele vai criar um controle a partir de regras, por exemplo, horário de chegada, horário de saída, bater ponto, assiduidade, compreendem?
você tem um descanso remunerado, mas se você falta, você perde o descanso remunerado. Você pode dizer que você tem que ter uma série de regras de advertência, suspensão e até demissão. Todas elas são parâmetros da teoria X. Então, tem tolerância de 10 minutos. Se eu não chegar, passei os 10 minutos de tolerância, meu ponto é cortado, eu perco a admissibilidade. E aí eu sofro o quê? Sanções financeiras, percas financeiras, cortes. Então, essa é a teoria X. É interessante que ele fala assim, ó, o ser humano ordinário, ou alguns vão falar que o ser humano médio, é preguiçoso e prefere ser dirigido. Evita as responsabilidades, tem ambições e, acima de tudo, deseja sua própria segurança. Ele vai tentar fazer de todas as maneiras, não se esforçar, mas manter a sua segurança. Mas aí, o controle exige que ele se esforce, que ele tenha ganho. Compreendem? Então, todos esses mecanismos que nós temos aí do RH, que condicionam o indivíduo aos seus horários, a cumprir tarefas, nós estamos falando em quê? Em teoria X. Beleza? Vamos lá. Teoria Y. A teoria Y, a gente já fala de outra maneira. O trabalho é tão natural como um lazer, se as condições forem quê? Favoráveis. Abrindo parênteses, tem hora que eu acho que ele nunca trabalhou na vida. Né? Fechando parênteses. Como assim? Trabalho é natural, você faz o trabalho como se fosse um lazer. Então imagina você, já que ele fala no trabalhador médio, que você precisa, nas grandes metrópoles, ficar 2, 3 horas no transporte diariamente para chegar no seu trabalho. Será que eu vou conseguir desenvolver todo esse trabalho? É um questionamento. Então, nessa teoria, a coisa muda de figura. Aqui os trabalhadores são encarados como pessoas altamente competentes, responsáveis e criativas, que gostam de trabalhar e o fazem como diversão. Sendo necessário que as empresas proporcionem meios para que essas pessoas possam dar o quê? O seu melhor. Com mais desafios, participações e influências na tomada de decisão. McGregor acreditava que as necessidades de ordem superior dominavam as pessoas nessa teoria. Então imagina, você trabalhar com diversão. Né? Se a gente buscar no imaginário mundial, uma ideia, a gente vai lembrar só daquela empresa de comunicação, né? Daquele ambiente lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Que dá a impressão que você está trabalhando com uma forma de diversão. Mas será como é que é feito isso? Manipulando. Para algumas teorias falam que é a manipulação do ambiente. Eu estabelecer o quê? Um ambiente favorável para que o indivíduo possa o quê? Se desenvolver. Então, é uma avaliação que nós fazemos dentro do nosso contexto organizacional, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Será que de fato a teoria Y ela tem ferramentas? Tem. Mas ela não é o que? Potencializado numa cultura, por exemplo, uma cultura da nossa cidade. Né? Estamos engateando ainda nessa perspectiva. Imagina falar das outras teorias. Mas é importante falar das outras teorias. Então, nesse primeiro momento, nós falamos da concepção da motivação. E a próxima aula eu vou dar continuidade a partir das visões contemporâneas da motivação. Obrigado. Batuta.